Sextou, senhores! Eu sou Ana Priscila Azevedo. Nessa sexta-feira, dia 9 de dezembro de 2022, no boletim informativo de número 10, cometi um equívoco e disse que era o 9. Não é! É o boletim de número 10 dessa sexta-feira, com o nome de A Prisão do Moraes, do Barroso, do Alcolumbre, a anulação da eleição inteira. Senhores, que isso, Priscila? Tá doida? Claro que não. Nesse 5 de dezembro de 2022, o advogado Wilson Coreçaua, que foi juiz no Amapá e atualmente aposentado, né, do Ministério Público do Distrito Federal, promotor de justiça aposentado, o Wilson apresentou essa petição, essa peça, com 94 páginas, no Superior Tribunal Militar e foi simplesmente acatada pelo Superior Tribunal Militar, senhores. E eu me debrucei a madrugada inteira, li tudo, separei os principais trechos e vou abordar isso aqui com vocês. Só que eu tinha falado que esse informativo, o próximo informativo, seria sobre estado de defesa, estado de sítio e intervenção federal. Só que, senhores, ainda bem que eu nem gastei tempo com isso, tá? Porque diante dessa peça apresentada e que já foi acatada pelo STM, eu posso lhes assegurar tranquilamente que a intervenção militar que vai acontecer não está na Constituição. Aí você tá doida, Priscila? Claro que não. Só aguardar aí que eu vou provar tudinho que eu tô falando aqui para vocês. Lembrando que toda essa peça completa vai estar disponível aonde? Lá dentro do canal no Telegram. Coloca lá, @paiolpenaporta, e o nome do canal é Resistência Civil SOS FFA. Tá bom, senhores? A peça completa. Então vamos lá. A intervenção que vai acontecer está acima da Constituição. Tá? Já houve a ruptura institucional. O judiciário e o legislativo, eles ultrajaram, eles rasgaram, eles estupraram, senhores, a Constituição brasileira e, consequentemente, o Estado Democrático de Direito. Tá? E aí é que entra em cena quem? O poder moderador, as Forças Armadas do Brasil. Tá? O último bastião da sociedade brasileira, nossas Forças Armadas. Tá? Então, assim, eu estou fazendo essa breve introdução, vou entrar aqui com os pontos principais da peça aqui do Wilson Coreçaua, tá? O senhor e a senhora, eu não vou dizer assim, vamos comprar os fogos, porque a galera aí da proteção, né, o pessoal gosta dos bichos, eu também sou da proteção, então, mas vamos comemorar, senhores, tá? Já pode ir, envergar a coluna, levantar a cabeça, alegrar o espírito, porque essa peça jurídica, cara, ela simplesmente abalou todas as estruturas dessa república que já não tava lá essas coisas, tá? E nós vamos lutar, nós vamos batalhar para que não haja nenhuma ruaça por conta desses baderneiros, desses agentes aí do caos, porque nós vamos fazer a festa mais linda na frente dos quartéis, tá? Com a prisão, porque a peça que já pede é a prisão imediata, tá? Não é só do cabeça de rola aí não, senhores, é do Barroso, é o Alcolumbre, o Rodrigo Pacheco. E aí é que vem o quê? O caos institucional. E se tem uma ruptura institucional, a intervenção acontecerá como? É fora da Constituição. Mas isso aqui eu vou abordar na segunda etapa e vou colocar ele, que é especialista no assunto, para falar, o General Mourão. Simples assim, tá bom? Eu aqui não sou nada nesse processo. Eu só estou aqui para ajudar os senhores aí a juntarem os pontos, tá bom? Então vamos lá. Excelentíssimo senhor presidente do Superior Tribunal Militar, né? O Wilson Coreçaua aí, que tem toda a descrição aqui dele, eu vou pular todas essas partes técnicas aí, os senhores leiam na íntegra, são 94 páginas, conforme eu li também, tá? Estou fazendo um resumão aqui, para ficar aí de fácil entendimento, mas os senhores leiam na íntegra, tá? Senhor Wilson Coreçaua aqui, o que ele pede nessa peça? Vem aqui, vem perante Vossa Excelência, representar pela determinação de... Aí, senhores, aí pega o seu café, pega o seu chá,
Pega sua mamadeira aí, bicho, porque o espetáculo é sensacional, é lindo, é maravilhoso. É tudo que nós, brasileiros, almejávamos, sabe? A vida inteira aí, cara. Imediato afastamento, determinação. Representar pela determinação de imediato afastamento dos cargos e pela prisão das seguintes autoridades: senador Rodrigo Pacheco, da presidência do Senado Federal; senador Rodrigo Alcolumbre, da Comissão de Constituição e Justiça; ministro Alexandre de Moraes, da presidência do TSE e do STF; e o ministro Luiz Roberto Barroso, boca de veludo, do STF, com base nos fatos e fundamentos jurídicos a seguir expostos. Essa foi a primeira página, eu já vou pular para a página 14. Todas as páginas que eu vou ler aqui eu vou dar referência, tá? Para vocês conferirem, tá bom? Na página 14 aqui, senhores, vamos lá. Portanto, resta devidamente caracterizada a competência do egrégio Superior Tribunal Militar, pois o TSE não permitiu acesso ao código-fonte e não se manifestou sobre a representação formulada em 21 de novembro de 2022 pela coligação pelo bem do Brasil e Jair Messias Bolsonaro em anexo, além de arquivar toda e qualquer reclamação eleitoral contra o suposto eleito. A exemplo das indevidas inserções em rádio, flagrantemente desfavoráveis ao atual presidente, e também por divulgar inverdades acerca das conclusões do relatório do ministro da Defesa, ainda não respondido e atendido plenamente, o que caracteriza crime militar. Data máxima vênia: o ministro Alexandre de Moraes, sem ser impedido ou processado por nenhum outro ministro do STF, está em curso nas penas do crime de tortura, senhores. Lei número 8.455/97, que é equiparado a crime hediondo, inafiançável e insuscetível de graça e anistia. Agora, Alexandre de Moraes, você vai derrubar as redes sociais do Satanás, seu maligno. Vai prender o diabo agora, porra! Constituição Federal, artigo 5º. A lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos, por eles respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem. Tá? Na página 15 aqui, ó. Aquele que se omite em face dessas condutas, é que eu estou pegando só alguns pontos, tá, pessoal? Estou dando a referência da página, vocês leiam na íntegra. Aquele que se omite em face dessas condutas, quando tinha o dever de evitá-las ou apurá-las, incorre na pena de detenção de 1 a 4 anos. E o que eu já li, eu li a peça completa. Então, se você for somar aí, ó, todos os anos que já foram aí computados ao Alexandre de Moraes, o cara vai passar o resto da vida na cadeia. Ah, tomara que ele seja enquadrado aí na pena de morte. Vai comer capim pela raiz, miserável. Vai derrubar a rede social, vai fazer censura lá no inferno, porra. Aqui na página 18. Aqui, ó, o artigo 154A. Isso aqui aconteceu conosco, tá? Invadir dispositivo informático de uso alheio, conectado ou não à rede de computadores, com o fim de obter, adulterar ou destruir dados ou informações sem autorização expressa ou tácita do usuário do dispositivo ou de instalar vulnerabilidades para obter vantagem ilícita. Tá? Através do meu computador, eles acessaram o Telegram e derrubaram o nosso canal do Partido Pé na Porta à época. Isso aí, até tem uma postagem lá dentro do Instagram que prova isso aí. Aqui, senhores, eu tô aqui pegando as partes mais importantes, tudo é importante, tá? Mas o quê? Porque eu comecei esse informativo, número 10, dizendo o seguinte, que a intervenção militar acontecerá fora da Constituição, acima da Constituição, porque trata-se de quê? A garantia dos poderes constitucionais. Não existe Estado Democrático de Direito. O general Mourão disse o quê? O Alexandre de Moraes, com as suas canetadas, através do STF e do TSE, ele trouxe o quê? Um estado de exceção, tá? Então, assim, aí eu tô lendo os pontos principais para poder provar o que eu vou falar na conclusão, tá bom? Aqui, ó, na página 19, artigo 359.
tentar com o emprego de violência ou grave ameaça abolir o Estado democrático de direito, impedindo ou restringindo o exercício dos poderes constitucionais. Além disso, o referido ministro também está em curso nas penas de diversos crimes previstos na Lei 14.197/21, relativa a crimes contra o Estado democrático de direito, entre eles contra as instituições democráticas, tá? O artigo 359-L e o M, contra o funcionamento delas e no processo eleitoral, 359-N e P, contra o funcionamento dos serviços essenciais, artigo 359-R, que combinam mais de 15 anos de pena mínima de reclusão, além da tortura já anunciada e outros crimes que precisam ser investigados, processados e punidos. Vocês estão entendendo o porquê o desespero do sistema político partidário de retirar o povo da frente dos quartéis, de levar o povo lá para dentro do Congresso, senhores? Eu vou ficar evitando abrir janelas aqui, tá? Agora vem aqui, ó. Agora a pica já tá indo pro rabo o quê, ó? Lá o Columbre, tá? Senado, senhores. Ruptura institucional. Vamos lá. Aliás, a família Penaporta e os intervencionistas das antigas, eu cansei de falar sobre o quê? Vacância de poder, vacância de poder, vacância de poder. Mas não vou entrar nessa janela agora, não. Não obstante as práticas criminosas, em tese acima mencionadas, os senadores Davi Alcolumbre e Rodrigo Pacheco, no exercício da presidência do Senado Federal, omitiram-se deliberadamente para não permitir a tramitação dos pedidos de impeachment contra os ministros Alexandre de Moraes e Luiz Roberto Barroso, Boca de Veludo, e demais membros do STF. Tendo aquele engavetado e no último dia do mandato dele na presidência do Senado, arquivado todos os referidos pedidos que lá se encontravam, conforme pode-se constatar no site do Senado Federal. Isso aqui eu já estou lendo a página 21, tá, pessoal? Da mesma forma, em 2021 e 2022, o senador Rodrigo Pacheco não dá andamento aos pedidos protocolizados na presidência do Senado, mantendo-os em poder dele, impedindo que os ministros do STF, inclusive o atual e o anterior presidente do TSE, sejam processados, em total descumprimento da lei maior e demais dispositivos legais que tratam do tema. Na página 23, com isso, os referidos senadores, além de atribuir a eles mesmos a competência que é conferida por lei a todos os senadores, omitiram-se diante do dever legal de adotar as medidas legais cabíveis para afastar o ministro Alexandre de Moraes e o ministro Luiz Roberto Barroso dos cargos para que fossem investigados, processados e julgados. E por isso passam a incidir nas mesmas penas em que os ministros estão em cursos. Taca-lhe pau nesse carinho! Há várias acusações formuladas por promotores de justiça, procuradores da República, advogados e empresários contra diversos ministros do STF, todas arquivadas sem participação dos senadores, como manda a lei. Aí o negócio aprofunda, pessoal. Chega lá no Conselho de Ética. Provocados, o Conselho de Ética e a mesa do Senado Federal também não apreciaram representações para a cassação dos mandatos do senador Davi Alcolumbre e do senador Rodrigo Pacheco. O que indica que vai fechar essa porra toda. Vai fechar tudo. Senado, Câmara, STF, galera. Faxina geral. Tá? O que indica que, em tese, os referidos integrantes daqueles órgãos também participam de organização criminosa, definida na Lei 12.850/2013. Agora aqui já na página 35. Presidentes do Senado Federal fazem com que os ministros do STF nunca sejam investigados, processados e julgados, o que é inadmissível e só se justifica pelo fato de integrarem a mesma organização criminosa, data máxima vênia. Por tais motivos, todos os pedidos de impeachment devem ser obrigatoriamente desarquivados com imediato encaminhamento ao plenário do Senado Federal. Por outro lado, data máxima vênia, há inúmeras suspeitas de envolvimento de ministros do STF
mormente dos ministros Barroso, o último presidente, e do ministro Alexandre de Moraes, de integrantes do TSE e dos senadores Davi Alcolumbre e Rodrigo Pacheco, de cometimento de fraudes no processo eleitoral. Aí, senhores, a peça pede o quê? Desengaveta os pedidos de impeachment. Eles não vão pedir a ruptura institucional. Tá? Tudo fizeram para inviabilizar que as eleições se realizassem com cédula de papel e com contagem pública. Nem mesmo permitiram a impressão do comprovante de votação das urnas eletrônicas. E, além disso, há um número gigantesco de urnas com o mesmo número. Os integrantes do TSE se recusam a entregar o código-fonte. E inúmeras urnas foram transportadas de um local para o outro, indefinida em São Paulo, para evitar que fossem aferidas. Aí é que vem a paulada, senhores. O relatório das Forças Armadas anunciou que não se pôde verificar o código-fonte, o que indica algo muito grave. Os integrantes do o que indica que algo muito grave os integrantes do TSE querem esconder. Falta de transparência. Aí, senhores, eu estou fazendo questão de ler essas principais partes aqui, ó, para chegar na questão do quê? Da ruptura institucional, tá? E o porquê que a intervenção militar só depende o quê? Da interpretação do comandante. E quem é o comandante? É o presidente da República, Jair Messias Bolsonaro. Não precisamos de Congresso, não precisamos de Senado e não precisamos de porra nenhuma de STF para se fazer uma intervenção militar, tá? Mas daqui a pouco eu entro nessa janela aí. Esses diversos elementos demonstram fortes indícios de formação de organização criminosa, diante da omissão dos senadores no dever legal de agir para o cumprimento da lei maior, o que os faz incidir no cometimento de crimes contra as instituições democráticas e contra o funcionamento das instituições democráticas no processo eleitoral. E nós estamos o quê, senhores? Em GLO. As eleições, as Forças Armadas atuaram em caráter de GLO. Beleza? O espetáculo é bonito, senhores. Aqui na página 38. Por fim, também são públicas e notórias, circulam nas redes sociais, notícias no sentido de que o ministro Alexandre de Moraes recebeu milhões de reais para fazer o que está fazendo, mas o Senado Federal nada faz para que ele se defenda e demonstre que tais acusações são inverídicas. Não se pode negar o acesso aos meios de defesa no Senado Federal, pois a todos são garantidos o contraditório e a ampla defesa. Ainda na página 38 aqui, senhores. Hoje, 5 de dezembro, no caso, o dia que foi apresentado aqui, né? Essa peça, surge mais uma denúncia gravíssima contra o senador Rodrigo Pacheco, feita por outro senador que disse, aí o texto é longo, eu vou logo aqui, ó, para o final, a página 38, eu estou dando a referência, vocês confiram lá na íntegra, tá? Que é a prática reiterada do que se viu no mensalão, ou seja, distribuição de vantagens indevidas em troca de apoio, corrupção, distribuição bilionária por critérios politiqueiros, que o senador Pacheco não recebeu o poder de comando orçamentário bilionário para distribuir entre amigos, apadrinhados, etc. Tá? E aí a peça, senhores, não pega só o Pacheco presidente, não, tá? Agora tá pedindo o que aqui, ó? Os integrantes da mesa e do Conselho de Ética do Senado Federal, tá? Então, assim, ó, o Pacheco, Venezinho, Romário, tá? Se lascou, Irajá. Bom, enfim, tá aqui, ó. Todos os senadores que também integram. Vai todo mundo rodar, senhores. Vai ser fechado. Senado, Câmara, STF, bicho. Acabou, velho. Acabou, tá? Não tô inventando nada. Eu estou lendo a peça jurídica, a petição, e que já foi acatada pelo STM, tá? Por isso que eu disse a vocês aqui, a Justiça Militar da União, essa ilustre e desconhecida, como disse lá atrás o general Matos, que foi presidente do STM, tá? Justiça Militar da União. Acabou, senhores. Fecha a conta e passa a régua, tá? Não existe harmonia entre os poderes, tá? O que nós estamos vendo é o judiciário, o legislativo estuprando, rasgando a Constituição.
Quem tentou aplicar o golpe foram eles. Eles tentaram aplicar o golpe. O que nós teremos agora é o que é um contragolpe. Beleza? Vamos lá. Aí, senhores, na página 45. Vamos lá. Da mesma forma, o TSE infringe o princípio da publicidade previsto no artigo 37 da Constituição Federal por não permitir que a contagem dos votos fosse pública, o que também deve ensejar a anulação do pleito, do processo eleitoral pelo STM. No final aqui, ó, eu vou ler para vocês. É a anulação inteira da eleição, senhores. Não é só do cargo de presidência da República, não, cara. É geral, bicho. Anulação geral do pleito. Sabe o que é isso aqui? Isso aqui é o fruto da resistência de milhões e milhões de brasileiros acampados aí, ó. Hoje completou 40 dias, tá? Da resistência na frente dos quartéis, senhores. Valeu a pena, cara. Isso aqui é a concretização, é a materialização das orações, das intercessões, do sacrifício, do esforço, dos esforços de cada um de vocês aí, tá? Que deve ensejar a anulação do processo eleitoral pelo STM, pois diante da conduta omissiva dos demais integrantes do TSE, do STF e dos senadores, é evidente que não se pode deixar o cargo dos suspeitos das fraudes e de cometimento de vários crimes o julgamento dos próprios atos, pois a Constituição Federal e as leis não permitem isso, pois não se tratam de crimes comuns, nem de responsabilidade, mas de crimes previstos na Lei 14.197/2021, entre parênteses, contra as instituições democráticas. Essa peça aqui, senhores, ela configura o quê? O rompimento das instituições. Beleza? Aí que vocês vão entender. Aquilo que foi chamado lá atrás de autogolpe. Não é autogolpe não, é contragolpe. Tá? Vou continuar aqui, ainda na página 45. Não se pode substituir a vontade dos eleitores pela prevalência de máquinas eletrônicas na escolha dos representantes do povo. Há necessidade de lisura e transparência no processo eleitoral e publicidade da contagem dos votos, o que não aconteceu nas eleições de 2022. Por todos esses motivos, o povo brasileiro está insistentemente na frente dos quartéis de todo o país, com o objetivo de impedir que o suposto eleito, desonesto, imoral, inelegível, seja alçado à presidência da República. Vamos adiante aqui, senhores. Na página 54. O TSE e todo o sistema eleitoral têm cometido crime contra a segurança pública, criando um ambiente livre para as fraudes e protegendo os fraudadores. O fato mais grave é o arquivamento contumaz de denúncias e a intimidação, criminalização e condenação dos denunciantes. Ah, eu mesmo aqui, essa interlocutora Ana Priscila Azevedo, estou respondendo aí processo, estou sendo investigado pelo Alexandre de Moraes, porque eu denunciei a fraude das urnas eletrônicas. Ele diz que eu estou atentando contra o Estado Democrático de Direito. Bonito, né? Muito bonito isso. Agora vamos chegar na diplomação, senhores. Página 59. Em decorrência das condutas acima descritas, das suspeitas que recaem sobre a atuação das autoridades acima mencionadas e dos indícios de gravíssimas irregularidades no processo eleitoral de 2022, o TSE antecipou a diplomação do suposto eleito para o dia 12 de dezembro de 2022, o que não pode ser admitido antes de serem apuradas as irregularidades aqui apontadas. Na página 72, está em vermelho. Houve cerca de 800 casos de violação do sigilo de dados pessoais, tais como número do título de eleitor e nome completo do eleitor. Segue mais embaixo. Relatam que mais de 279 mil urnas eletrônicas utilizadas no segundo turno do pleito eleitoral de 2022 apresentam problemas
crônicos de desconformidade irreparável no seu funcionamento, que podem afetar, inclusive, os arquivos RDV e BU. Página 85. Na referida petição, ele se dirige ao presidente do TSE, a quem informa que a diplomação para a posse de candidato à presidência da República, redesignada hoje, no caso 29 de novembro de 2022, para o dia 12 de dezembro de 2022, deve ser suspensa em razão a ausência de funcionamento legal da decisão administrativa, que mesmo discricionária, deve fundamentar quais são os critérios de conveniência e oportunidade. B, do processo eleitoral ser nulo na origem, senhores. Sabe que é o sonho de consumo de todo intervencionista? Ai, meu Deus do céu, santo Deus de Israel. C, inexistência de isonomia no tratamento aos dois candidatos na condução do processo. D, aplicação repugnante de censura contra fatos públicos e notórios, como o questionado nos termos da resolução número 23673 do TSE, por entidades fiscalizadoras, Forças Armadas e o Partido Liberal. E não apresentada até presente momento resposta aos quesitos levantados. Ainda na página 85. Requer, por fim, seja suspensa redesignação da data da diplomação para o dia 12 de dezembro de 2022, adiada sine die, por ausência absoluta de fundamentação jurídico-legal e de respostas aos quesitos levantados pelas Forças Armadas e pelo Partido Liberal, sob pena de gravíssimas consequências ao país, reiterando que as forças especiais e ações de comandos não permitirão, em hipótese alguma, referido golpe de Estado institucional. É pela porta, porra! Vou ler de novo, meu Deus do céu! Haja coração! Sob pena de gravíssimas consequências ao país, reiterando que as forças especiais e ações de comandos não permitirão, em hipótese alguma, referido golpe de Estado e institucional. Aí, senhores, página 88. Pelo exposto, representa a Vossa Excelência pelo imediato, preliminarmente, 1. Determinação para que seja constatado no Hospital Sírio-Libanês, ou onde quer que seja, se o senhor Luiz Inácio Lula da Silva está vivo ou não. E por que há um sósia se apresentando como se fosse ele? Isso aqui é a peça jurídica apresentada no Superior Tribunal Militar e que foi acatada. 2. Na página 89. Sustação de todo e qualquer ato tendente à diplomação do suposto eleito presidente nas eleições de 2022. Sine die, até que sejam atendidas as exigências as formuladas pelo ministro da Defesa, pelo Partido Liberal, pela coligação pelo bem do Brasil e pelo presidente Jair Bolsonaro, e sejam solucionadas todas as questões relativas à anulação dos votos obtidos por meio das urnas com numeração idêntica. 3. Determinação ao presidente do TSE para a liberação do acesso ao código-fonte ao ministro da Defesa em 24 horas, sob pena de prisão em flagrante. 4. Afastamento cautelar dos senadores Davi Alcolumbre e Rodrigo Pacheco da presidência do Senado e da CCJ, respectivamente, e dos cargos de senadores, e dos ministros Alexandre de Moraes, da presidência do TSE, e dele do ministro Luiz Roberto Barroso, dos cargos de ministro do STF. 5. Determinação das prisões em flagrante dos senadores Davi Alcolumbre e Rodrigo Pacheco, e dos ministros Alexandre de Moraes e Luiz Roberto Barroso. Perderam, manés! Perderam, seus comédias! 6. Determinação das prisões preventivas
das referidas autoridades em razão dos gravíssimos crimes em que estão incursos para a garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal. 7. Quebra dos sigilos telefônicos, telemáticos, bancários e fiscais dos senadores Davi Alcolumbre e Rodrigo Pacheco, dos ministros Alexandre de Moraes e Luiz Roberto Barroso. 8. Bloqueio das contas bancárias dos senadores Davi Alcolumbre, Rodrigo Pacheco, Alexandre de Moraes, Boca de Veludo. 9. Requisição das emendas RD9 para se constatar a quem foram distribuídos os recursos bilionários a quem se refere o senador Alessandro, de acordo com o vídeo acima juntado. 10. Determinação para o Conselho de Ética do Senado Federal, com base no referido vídeo, de instauração de ofício de processo de cassação do mandato do senador Rodrigo Pacheco, afastando-o imediatamente do cargo, sob pena de ele criar obstáculos para o andamento das investigações e para a obtenção das provas. 11. Apreensão dos passaportes de todos os representados. E a determinação para que a Polícia Federal não permita que eles saiam do país para a garantia da aplicação da lei penal. 12. Determinação de desarquivamento e encaminhamento de todos os pedidos de impeachment dos ministros do STF dos últimos 5 anos, galera! Acabou, porra! Justiça Militar da União! A ilustre e desconhecida STM, porque as Forças Armadas são o último bastião da sociedade brasileira, cara. A garantia dos poderes constitucionais está acima da lei da ordem. Daqui a pouco eu vou entrar nessa janela, já estou finalizando aqui. Na página 93, senhores. Item 4. Anulação das eleições de 2022 para todos os cargos. Vou ler de novo. Anulação das eleições de 2022 para todos os cargos, por quebra do sigilo dos votos e dos eleitores, por infringência do princípio da publicidade no cômputo dos votos, por suspeição do presidente do TSE e por indícios de formação de organização criminosa para o cometimento de crimes para derrubar o atual presidente da República. Nesses termos, pede deferimento Wilson Coressawa, advogado OAB 46466. Dito isso, senhores, agora eu vou voltar aqui, vou para a parte B, tá? Que é sobre o quê? Que é sobre a intervenção militar que não está na Constituição. Por quê? Está acima da Constituição. E aí eu vou colocar para falar aqui quem entende do assunto. Beleza? Vamos lá. Essa entrevista que nós vamos assistir agora foi dada pelo General Mourão em 2018, lá na Globo News, diante de todas aquelas raposas velhas. Tá? Então, e tá denominado, para você achar, você joga lá, General Mourão, Globo News, autogolpe, porque é isso que está sendo denominado, tá? Autogolpe. Por quê? Porque é a intervenção militar que não está enquadrada dentro da Constituição. Os senhores vão ouvir agora aqui. Ou seja, depende única e exclusivamente da canetada do presidente da República, porque ele é o comandante em chefe das Forças Armadas, tá? E todo comandante tem o quê? Tá aqui, o item 1 do estudo de situação do comandante, interpretar a missão. Beleza, senhores? Mas vamos lá, vamos com calma. Candidato, o senhor no ano passado estava na ativa, falando para um grupo de militares, afirmou a seguinte coisa, aspas, os poderes terão que buscar solução. Se não conseguirem, chegará a hora que nós teremos que impor uma solução. Depois o senhor explicou que só se houvesse uma situação de caos no país. Mas que solução seria essa que os militares imporiam fora da Constituição? A Constituição já prevê estado de sítio, estado de emergência aprovado pelo Congresso. E o senhor acabou de revelar que, ao dizer essa frase, o senhor já tinha sido convidado para entrar na política. Esse convite
teve algum peso nessa sua declaração? Era o último lance do debate, não é? Mas ficou aquela ideia de que eu estava pregando um golpe militar. Não é? Essa foi a ideia que foi passada. E eu em nenhum momento preguei golpe militar. Não é? É uma questão de, quando você olha a missão constitucional das forças, tem uma missão que eu considero que ela é uma coisa, como é que interpretar isso? Que é a tal da garantia dos poderes constitucionais. Como é que a gente garante os poderes constitucionais? Né? Mantendo a estabilidade. E se um poder não consegue mais cumprir a sua finalidade, o que nós fazemos? Então é uma discussão que nós temos tido aí ao longo dos tempos, porque está escrito na Constituição. Mas o senhor, então, admite que as Forças Armadas podem intervir se julgarem que um poder está inerte ou está em perigo? Eu vou colocar aqui para ti, Merval. Eu vejo que o Brasil tem 4 objetivos nacionais permanentes. Observe a pergunta, pessoal. Observe a pergunta. O senhor admite, então, que as Forças Armadas podem intervir, né, quando se vê que um poder está inerte ou um poder está em perigo? O que é que nós estamos vendo? O Judiciário, o Legislativo, encurralando o Executivo. Agora vamos ver aqui, ó, o que é que fala. Ouçam a aula do general, tá? Integridade do território, integridade do patrimônio, democracia e paz social. Quando você fala em integridade do território, integridade do patrimônio, é defesa da pátria. E quando você fala democracia e paz social, você está vendo as outras 2 missões, que é a garantia dos poderes constitucionais e a garantia da lei e da ordem. Mas, general, sempre a pedido por solicitação de um dos poderes, não é por conta própria. Pois é, mas quando a gente vê que pode ocorrer uma anomia, nós estamos falando aqui numa situação hipotética, né? Isso é hipotético. Quando você vê que o país está indo para uma anomia, na anarquia generalizada, que não há mais respeito pela autoridade, grupos armados andando pela rua... Mas não está na Constituição. A letra da Constituição não estabelece essa possibilidade. Isso é uma possibilidade fora. Porque, Heraldo, toda missão tem que haver uma interpretação. O comandante, no item 1 do estudo de situação do comandante, é interpretar a missão. E não existe interpretação, né, general? Porque a letra, vamos tratar da literalidade da Constituição e o guardião da Constituição é o Supremo Tribunal Federal que interpreta. Só que a garantia dos poderes constitucionais não é por iniciativa de qualquer um dos poderes, a da lei e da ordem, sim. Senhores, entenderam? Quer assistir de novo? Vai lá, coloca no YouTube. Globo News, General Mourão, alto golpe. Beleza? Que a literalidade da Constituição não cabe interpretação, porque o STF é o guardião da Constituição. O STF está tomado por uma quadrilha criminosa, senhores. Vocês estão entendendo? O que é que o General Mourão... Em todo momento, o que é que o General Mourão... Ele deixa claro, tá? Bom, eu vou evitar de falar, vou deixar o áudio transcorrer aqui. Mas não estamos chegando no nível mas isso que ele está falando, ele faz direito, é o seguinte: não existe na Constituição a possibilidade das Forças Armadas agirem por conta própria. Existe apenas, assim, ela atende a comando de poderes institucionais brasileiros. É esse ponto que a gente não está entendendo muito bem. É esse ponto, Miri. Você não está entendendo? Ninguém nunca entendeu. Tá? Por quê? Porque essa porra vai ser feita acima da Constituição. A Constituição já foi rasgada. Não existe Estado democrático de direito. Tá? Imagem de que eu estava pregando um golpe militar. Pois é, mas é exatamente... E não é isso que eu prego. Mas se não está na Constituição, uma intervenção é golpe. Vamos ver o seguinte, responsabilidade. Não é? As Forças Armadas elas têm a responsabilidade de garantir que o país se mantenha em funcionamento. Cruzamos os braços e deixamos que o país afunde? A política não tem como mediar isso? Se a política não estivesse mediando. Olha a situação que eu estou colocando, Cristiano. É o momento em que a anarquia toma conta do país. Senhores, a anarquia tomou conta do país? Diante de tudo isso que eu li para vocês aqui? Essa peça jurídica apresentada pelo Wilson Kurosawa e acatada pelo Superior Tribunal Militar? Então, assim, isso aqui que foi falado há 4 anos atrás está se consolidando nessa atual conjuntura.
não está acontecendo. Volto a dizer. Mas em qualquer hipótese. Em qualquer hipótese, uma intervenção Quem é que vai decidir que a situação está de anarquia, nesse limite que o senhor está Para isso colocando? existe comandante, né? O comandante teria que decidir, não seria iniciativa. Mas o comandante quem? É o presidente da República? O próprio presidente da República, ele é o comandante em chefe das Forças Armadas, ele pode decidir isso. Ele pode decidir empregar as Forças Armadas. Aí você pode dizer, mas tem gente... Larga o aço, Bolsonaro! Larga o aço, porra! Caralho! É só o Congresso Nacional. É um autogolpe. É um autogolpe, você pode dizer isso. Mas é o Congresso que tem que decidir. É um autogolpe também. Quer dizer, o senhor admite a possibilidade teórica de haver um autogolpe? Já houve em outros países, né? Aqui nunca houve. Mas aqui o senhor... Senhores, eu vou ficando por aqui para esse áudio que já está aqui passando de 40 minutos. Querem ouvir na íntegra? Joga lá no YouTube. General Mourão, Globo News, autogolpe. Beleza, senhores? Vamos só colocar novamente aqui, ó. Responsabilidade. Toda essa responsabilidade está nos ombros do presidente Jair Messias Bolsonaro. Porque ele é o comandante em chefe das Forças Armadas, tá? Então eles vão dizer que foi um autogolpe. Não, não foi um autogolpe. Tá? Isso aqui são as Forças Armadas do Brasil trabalhando o quê? Para a garantia dos poderes constitucionais. Eu cansei de falar isso aí nas lives. Para os três poderes se manterem de pé, eles precisam de força. O poder só pode porque tem força. Se não tem força, nenhum poder pode. Esses poderes só se mantêm de pé por causa das Forças Armadas do Brasil. A partir do momento que dois poderes quebram a harmonia institucional e se voltam contra um poder, que foi o que o Legislativo e o Judiciário fizeram o quê? Encurralaram o Executivo, eles quebraram a harmonia institucional. E aí, levanta-se quem? As Forças Armadas do Brasil, que são o último bastião da sociedade brasileira. Para colocar o quê? Para colocar a ordem na casa. É a garantia dos poderes constitucionais. Beleza, senhores? Tenho uma certeza de que as Forças Armadas do Brasil, juntamente com o presidente da República, toda a cadeia de comando, senhores, eles têm planejamentos muito bem feitos. Sosseguem o coração de vocês, porque essa vitória é nossa, tá? Meu nome é Ana Priscila Azevedo. Compartilhe esse informativo, porque os dias que virão, tá? Ninguém vai ter tempo de assimilar essas informações. O que é que vai acontecer? Começa a fake news. Já estão acontecendo. Eles já se levantaram para acusar os ministros do STM. Olha, esse ministro aqui do STM foi empossado lá no governo da Dilma. Esse aqui foi no governo do Lula. Pois muito bem. Então quer dizer agora que nós teríamos que ter, no caso, generais para assumir o Superior Tribunal Militar com 10 anos de idade, com 8 anos de idade. A plantar batata, gente, pelo amor de Deus, tá? Não caiam nessa conversa fiada. Eles já começaram a espalhar em tudo quanto é canto aí, ó. Tentando atacar, tentando desacreditar os ministros do STM. Não caiam nessa conversa, tá? Porque isso é cilada de comunista, sendo que, na verdade, eles é que foram encurralados. O sistema caiu, a Babilônia ruiu, a intervenção militar não tem volta. E larga o aço, Bolsonaro. Tamo junto. Deus abençoe vocês. Deus está abençoando esse país. Eu sou Ana Priscila Azevedo e esse dia, nessa sexta-feira, eu tô extremamente feliz. A vitória é nossa. Valeu a pena porque nós somos a resistência. Um abraço, senhores.